Oi, gente, tudo bem? Olha aqui a nossa última aula de ecobags, né? Essa aqui, uma especial bailarina. Olha que show! Sapatilha, o laço. E aqui nós temos uma silhueta de uma bailarina. Eu amo, gente. Eu acho que vai ficar muito bonita essa bolsa, toda azul. Então nós vamos entrar com o tema azulado aqui. Vai ficar assim muito bonita. Eu espero que vocês tenham uma boa aula, que vocês aproveitem bastante as dicas e que vocês possam pintar também, né? Olha que bolsa show, gente. Toda azulzinha. Então eu separei para a gente começar a variar com azul, né? Não estou com pituá, estou com pincel número 12, né? Pra gente pintar. Fiquei em dúvida aqui por trás se colocava flores, rosas, né? Algum estêncil. Ainda não defini. A princípio nós vamos pintar assim e no final aí vamos pensar se decoramos com algum stencil aqui atrás. Não sei, gente. Vamos pensar, tá? Vamos terminar tudo e no final a gente decide. Então, separei o clareador, como sempre, e o azul bebê, bem suave. Então, vamos começar por aqui, por trás, como sempre, né? Nós começamos sempre pelo fundo. Esfuma, movimento circular. É muito bom pintar com essa cor aqui, esse azul bebê, porque o fundo fica assim, bem suavezinho e não fica manchado, porque é uma cor bebê, né? Pronto, ó, passei nesse espaço, tá brilhando porque o meu glitter está misturadinho com... Meu glitter não, meu clareador está misturado com o glitter cristal, né? Então aí vem no cantinho e estica a tinta, esfumando. Sentiu dificuldade? Volta com mais clareador para esticar mais o azulzinho aqui, tá? É bem simples, gente. Esse vídeo vai ser bem rápido, vocês vão gostar. E ainda, se quiserem, pode pintar somente a sapatilha no centro da ecobag ou numa camiseta, né, gente? Olha que legal esse tema aqui numa camiseta, fica show, hein? No quarto feminino, numa almofada. Vocês aí que tem netinhas, as netinhas, as meninas amam, né? Esse tema de bailarina. Olha como fica bem delicado mesmo, né? Então eu vou fazer tudo aqui em volta da sapatilha e já mostro para vocês. Olha só como ficou suave, né? Aqui embaixo também, ó, tudo em volta, por trás. Vai com um pincel menor para fazer esses cantinhos. E ainda tá um pouco úmido, mas eu vou escurecer só um pouquinho, gente, nos cantinhos. Então, como aqui, por exemplo, no laço, por trás, eu estou com o pincel número 6 e o azul celeste. Mas cuidado, gente, não é para passar em
tudo novamente, não, só nos cantinhos, que nem aqui não há necessidade, aqui também não, né? Só nas partes, assim, nos cantinhos mesmo. Eu acho bonita essa cor azul celeste, difícil eu usar, mas ela é muito alegre, né? Vendo, ó, um pouquinho nos cantinhos. Sempre nos cantinhos nós vamos esfumar um pouquinho. Agora, se você avançar muito, volta com o azul bebê para ficar mais suave, tá? Mas é só um tomzinho aqui por baixo, ó. Tá bom? Pronto, gente. Só um pouquinho, então, do azul celeste nos cantinhos, né? Sem esticar, sair para fora, tá bom? Cuidado. Bem, eu vou começar a pintar a silhueta da bailarina. Normalmente as silhuetas que nós encontramos são pretas, né? Rostos, silhuetas femininas são pretas. Mas como eu quero fazer essa bolsa, essa eco bag, no estilo monocromático, eu vou usar o azul marinho para silhueta. E o que é uma pintura monocromática? Pois é, puxei aqui no Dr. Google, né? É uma pintura que emprega vários tons de uma mesma cor. Recebe o nome de monocromia, a arte feita com uma única cor. Então, em resumo, nós vamos usar os tons azuis. Inclusive aqui, ó, separei, vou escolher ainda aqui, ó. Separei um monte de azul. Aí nós vamos definir depois a sapatilha e tal. Mas para silhueta, eu vou usar o azul marinho. Então, com o pincel número 6, nós vamos pintar todo o corpinho, ó, toda, tá? Os braços com azul marinho. Cuidado para não sair fora do risco. Se houver necessidade, pode passar 2 demãos. Eu vou passar 2 demãos do azul marinho para ficar bem escuro, tá bom? Tudo aqui, tá, gente? Não tem definição de pernas, né? Não, é só uma silhueta mesmo de uma bailarina. Então é super fácil, é só preencher. Vamos lá? Já está sequinha. Eu passei 2 demãos do azul marinho para ficar bem escurinha, tá? Porque às vezes o azul marinho ele fica manchado, então você tem que tomar cuidado e preencher direitinho. E uma dica: de repente você está preenchendo aqui com azul marinho e você saiu um pouquinho fora, né, do risco, aí você vai tentar o quê? Passar o azul marinho para cobrir. Não faça isso, senão ela vai ficar deformada, todo o risco fica deformado. Então, se acontecer de você sair um pouquinho fora da silhueta, volta, aguarda a secagem e volta aqui por trás com azul bebê para tirar eventual manchinha, tá? Que pode acontecer, principalmente nesses lugarzinhos aqui, ó, pequenininho, é perigoso. Aí se você vai consertar com azul marinho, pronto, acabou. Destruiu toda a silhueta, né? E agora, gente, nós vamos pintar as sapatilhas. Mas primeiro, nós vamos pintar as palmilhas aqui, ó, por dentro, né?
deixa prontinho, porque depois fica mais fácil a gente trabalhar. Separei o salmão bebê, bem clarinho, o tijolo e o branco. Então, nós vamos fazer o fundo com o salmão bebê, vamos sombrear com o tijolo e iluminar com branco. Então, vem bem certinho aqui, né? Preenche tudo, inclusive aqui atrás também, ó. Tá vendo que ela está por trás aqui das fitas, né? Pronto. Preenchidinha essa parte de baixo, depois eu preencho aqui também, tá? E aí, com o tijolo, tira o excesso, vem só aqui por trás e sombreia. Não deixa parada a tinta. Se ficou muito manchado, volta com salmão bebê para deixar bem clarinho. Aplica aqui por baixo. Limpa o pincel, pega um pouquinho do salmão bebê e esfuma. Assim você tem uma tonalidade mais suavezinha, né? Eu vou fazer o mesmo na outra palmilha aqui, ó. Tá vendo? Do mesmo jeitinho. Aí depois que você sombreou direitinho aqui por trás, aí o branco, vamos esfumar aqui no centro, sem invadir o salmão, tá? Uma luzinha aqui. Então, vamos lá? Eu vou terminar aqui de preencher para a gente começar realmente as sapatilhas. Separei para as sapatilhas azul Caribe, azul bebê, azul metálico. Porém, se você não tiver, pode ser o azul cobalto, que é quase o mesmo tom aqui do metálico. Mas como eu tenho aqui já, gente, eu tenho até 2 vidrinhos parados, então eu quero aproveitar o azul metálico, né? Depois, um azul marinho, luzes com branco. Não abri porque como nós vamos fazer o fundo, então eu não abri o branco nem o azul marinho. Vamos começar pela parte interna aqui das sapatilhas. Azul Caribe. Só pro fundo, né? Vai com o pincel número 4, que dá certinho. Passou o azul Caribe, nós vamos passar aqui nesse cantinho também. E aqui.
Nessa parte de trás, aqui no calcanhar, eu vou usar direto o azul metálico. A outra sapatilha aqui, fiz o mesmo jeito, azul metálico e o azul caribe. Agora, nós vamos, ainda é fundo, tá, gente? Falta sombras, falta luzes. E vamos preencher essa parte de cima, tanto essa como essa, começando pelo azul bebê, nessa área aqui, ó. No risco, aqui não está marcando, mas no risco eu mando para vocês o desenho certinho desse fundo de luz. Então, essa parte passa o azul bebê e aqui também, ó, desse outro lado, que depois nós vamos realçar com branco, né? Na finalização. Vem com um pouquinho do bebê até aqui embaixo. Limpa o pincel no paninho e completa a sapatilha com o azul caribe, sem invadir nosso fundo de luz aqui, né? Que nós acabamos de preencher. Estica um pouquinho a tinta, mas respeita o azul bebê aí que tá marcadinho, né? Não deixa a tinta parada. Estica um pouquinho, ó. E vai preenchendo. Depois vamos fazer as sombras, tudo direitinho, tá, gente? Sombras, luzes. É bem rápida de fazer. Essa é ótima para vender, hein, gente? Não é muito difícil, não. Aliás, ela é bem produtiva, porque como nós estamos usando tom sobre tom, sempre azul, então fica mais fácil para o preenchimento, né? Olha, tá vendo? Aí vim aqui, um azul caribe. Eu vou preencher todo esse espacinho, entrando um pouquinho no azul bebê. Aí, se você invadir muito a área do fundo de luz, tem como salvar no fundo, nessa fase que nós estamos preenchendo aqui. Eu já mostro para vocês. Deixa eu só terminar esse pedacinho aqui.
E sempre limpando o pincel para não entrar muita tinta no azul bebê, né? Eu limpo sempre num paninho aqui do meu lado. Se você invadiu muito essa área, limpa o pincel, volta com o azul bebê. E retoca o fundo. Bem de leve. Tá? Então não tenha desculpa, preenchi toda a minha luz, minha sapatilha ficou sem movimento, porque tudo com carinho aqui dá super certo. Tá? Então assim não fica um azul bebê parado, uma tinta parada. E do lado de cá também, ó, vem com azul Caribe, entrando um pouquinho no azul bebê. Aqui em volta, ó, nós também vamos passar azul. Mas vamos por etapas, preenchendo devagar, que vale a pena. E, além de tudo, uma bolsa, bailarina, é muito chique, né? É muito linda. Na minha adolescência, acho que todas as meninas, né, amam o balé. Ver bailarinas dançando, né? Nossa, gente, eu era apaixonada. Aí me inscrevi numa academia de dança, de balé, e fui. Ah, gente, eu não fiquei nem 2 meses. Não sirvo para isso não, é muita delicadeza. Esses pezinhos aqui, Jesus amado. Uma dança assim, admirável, mas muito difícil. Então ficou só no sonho. Eu acho que todas as mocinhas gostam, né? Então, já que não pode dançar, então vamos ter uma bolsa. É mais fácil. Uma bolsa de bailarina. Para colocar, para levar para academia, colocar sapatilhas, né? Ó, salvei aqui um pouco mais o azul bebê também. E vou continuar aqui com o azul Caribe. Nessa outra é do mesmo jeito. Temos luz aqui, um fundo de luz, né? Que eu vou fazer com o azul bebê. A diferença entre uma e outra é que essa aqui tá parecendo solado, né? Que eu vou preencher com o azul metálico. No demais, tudo igual. Esse detalhe aqui, gente, em volta da sapatilha, acho que um viés, né? Pode passar aqui, ó. Pode passar o azul bebê, tá? Ela tá toda sequinha, então já dá pra gente começar a trabalhar com o metálico e o azul marinho. Vem aqui na bordinha, dá pra vocês verem aí, gente, ó.
aplica o metálico, ou azul cobalto, ou azul turquesa, ou azul cerúleo. Olha quanto azul. Tá, então você pode escolher aí a tonalidade. Ou ainda, se você quiser fazer uma sapatilha de outra cor, uma sapatilha rosa, sem problemas também. Só puxar para os tons rosados, né? Então, nós vamos fazer o que? Tonalizar, sombrear um pouquinho mais. Não é passar por cima de tudo, não, gente. Vamos devagarzinho, ó. Pincelzinho aí, bem cortadinho, lixado. E vai esticando a tinta. Aos pouquinhos. Ela vai ficando um pouquinho mais escurinha. Principalmente aqui embaixo, ó, do viés desse detalhe que nós acabamos de pintar com azul bebê. Para dar profundidade, temos que escurecer aqui embaixo. Não deixa a tinta parada, limpa no paninho, esfuma devagarzinho, ó. O sombreado ficar bem natural. Essa tinta metálica, gente, elas costumam vir um pouquinho pastosas, sabe? E muita gente tem dúvidas, me perguntam se pode diluir também a tinta metálica, se não vai perder o metalizado, né? O brilho que tem essa tinta. Não vai, gente, não vai perder. Você pode diluir com a nossa misturinha do Aquarela Silk e diluente têxtil. Inclusive a minha eu já diluí, viu? Porque não dá para pintar. Às vezes ela tá tão grossa que você não consegue trabalhar, né? E outra dúvida que me perguntam, se pode trabalhar tinta fosca, né, da tampinha cinza, com a tinta metálica. Pode sim, gente. Não tem problema você usar, que nem aqui nós usamos o azul caribe, né? E eu estou sombreando com um metálico. Não tem problema, vai ficar bonito do mesmo jeito, tá? Então, vem aqui com cuidadinho, puxando um pouquinho a tinta. Aplica no meio e estica. Leva pouquinha tinta no pincel, porque se você levar muito, vai misturar e vai cobrir o azul caribe. E eu quero que o tom fique assim, sabe? Azul caribe com sombra do metálico. E ainda vem um pouquinho de azul marinho, hein? E ela vai ficando assim. O mesmo nós vamos fazer nesta. Vem com metálico, puxando suavemente, sem deixar a tinta parada. Vocês observaram que eu não deixei a tinta parada, eu estiquei ela, a sujeirinha do pincel, eu estiquei a tinta para ficar assim discreto, né?
E aqui dentro da sapatilha também, ó, vem com o metálico, escurece próximo ao viés, por baixo da fita, para dar profundidade. Aí eu vou aproveitar que eu já estou com o pincel sujinho do metálico e já vou fazer o mesmo nessa outra sapatilha, que é o tempo dessa aqui ir secando para a gente escurecer um pouquinho mais com azul marinho. Olha só como elas estão ficando. Que show esse metálico, né? Muito bonito. Agora que já está bem sequinha a tinta, vamos reforçar um pouquinho as sombras com azul marinho. Olha, gente, é bem pouquinha tinta e o pincel tem que estar bem lixado. Senão você vai invadir toda essa patilha e não vai ter sentido a gente ter colocado fundo sombras, né? Aqui as sombras é aos poucos mesmo. Aqui por trás. Sempre por baixo, ó, mais profundidade. Gente, fiquei tão feliz agora, vocês nem acreditam. Lembra de uma história que eu contei para vocês, de uma aluna que comprava meus pensamentos? Era aula presencial, acho que eu comentei já em vídeo. E toda semana ela me perguntava assim: professora, o que você está pensando em pintar agora? E eu dizia tal coisa, então é meu. Ela já reservava meu pensamento, entendeu? E essa bolsa aqui de bailarina aconteceu praticamente a mesma coisa. Postei no grupo Master as fotos das bolsas prontas, menos essa que eu ainda estou pintando com vocês, né? Só comentei que estava pintando uma bolsa de bailarina. Pois acredita, gente, que no grupo a minha lindinha aluna falou: professora, eu não vi ainda, mas pode reservar para mim. Eu quero ela para mim. Eu falei: nossa, ainda respondi assim: mas você nem viu. Ela falou: nossa, nem precisa ver, né? Porque ela viu as outras, da oncinha, das rosas pink, aquele rosto também, né? E outra aluna falou: eu quero também, mas só se for as 4. Porque eu tenho filhas e noras e que dá para uma, tem que dar para todas, né? Aí eu falei: gente, mas eu nem terminei o módulo de bolsas e as alunas já querem comprar, né? E eu não tenho tempo, gente, de aceitar pedidos, encomendas, não tenho mesmo. Minha vida é gravar, né? E fiquei de dar resposta, inclusive, para elas, da disponibilidade de vendas desse mostruário de bolsas. Estou comentando com vocês isso porque, para vocês saberem o quanto é importante, o quanto as pessoas amam bolsas. Por isso eu mandei fazer uma quantidade
de bolsas, vão estar à venda no site. Para vocês comprarem e poder pintar, né? Já prontinhas, de lonita de algodão. Aí vocês sabem que é um produto realmente que vale a pena investir. Não tem muita concorrência, né? Não é como o pano de copa, que de uma forma ou de outra todas têm acessos, né? E aos pouquinhos aqui vocês estão olhando, eu estou contando as historinhas, porque tem alunas que adoram as minhas histórias, né? Assistem às aulas e comentam, essa aula você não falou historinha, né? Tá bom, então eu sempre que lembrar alguma coisa eu vou comentando com vocês. Então, aos pouquinhos eu estou colocando o azul marinho, mas de uma forma bem discreta, só acentuando um pouquinho mais as sombras, né? Inclusive aqui embaixo do viés, ó, vai devagarzinho, não precisa usar pincel zerinho, não há necessidade, só com o cantinho do pincel você vai esticando a tinta. Fica até mais bonitinho, porque fica mais grossinho, né? O zerinho deixa só aquele suave contorno. Então, eu vou terminar essa daqui. E vou escurecer essa outra também. Do mesmo jeitinho, ó, acentuando mais aqui por baixo, né? Mas tudo assim, bem pouquinha tinta, tá bom? E aí já voltamos com a sombra seca. E agora, gente, com a misturinha do azul bebê e o branco, tira o excesso num paninho aí do seu lado. Nós vamos acentuar as luzes. Pouca luz, gente, não é para vocês colocarem muito branco. É um branco mais no centro desse fundo de luz aqui, ó. Tá vendo que aqui é um fundo de luz. Aí com branco nós vamos acentuar mais no centro. Não precisa colocar o azul bebê, viu, gente? Eu pensei que ia ficar muito branco, mas não há necessidade, não. Só um pouquinho só de branco no centrinho aqui, ó. Dá para vocês perceberem? O meu branco, ele está aquarelado, então ele fica mais fininho para trabalhar, fica mais fácil, né? Aqui no viés também, ó, jogo um branquinho para iluminar. Tira sempre o excesso. Não é para deixar ele todo branco, tá, gente? É só uma pequena luz deste lado aqui, na parte inferior. É importante essa luz, principalmente aqui, ó, porque nós temos que pintar a fita e
é azul também. Então tem que destacar esse branco, ele tem que separar da fita, destacar, que nem aqui também, ó. E com certeza aqui embaixo eu vou escurecer. Quando pintar aqui a fita, essa parte aqui embaixo vai ser mais escurinha, para dar a impressão que tá saindo por baixo mesmo do viés da sapatilha, né? Ó, um pouquinho de luz. As luzes sempre são muito bem-vindas, só que não em excesso, porque se a gente colocar muito branco, ela não vai ficar bonita, vai ficar uma pintura pesada, né? Ó, um pouquinho aqui atrás. Que bonitinha, né? Eu amo azul, eu acho muito bonita essa cor. E o mesmo nós vamos fazer nessa outra sapatilha aqui. Começando por essa parte central, né? Então, vem aqui. Já vai aplicando no meio o fundo de luz, essa luzinha branca. E o segredo realmente é pouquíssima tinta, senão vai perder todo o efeito que nós fizemos até agora. Aqui também, ó. Não é passar branco em toda a sapatilha. Em algumas partes, que nem aqui, ó. Estica, porque tá bem seco o fundo. Então, você tem que apertar bem o pincel. Ó, aqui no meio também. Sujeirinha do branco. Aqui nessa parte, ó. E em todo o viés. Em todo não, em partes, né? Se eu falo em todo, vocês vão passar branco aqui de uma vez só. E não é, não. É aos pouquinhos, ó. Aí dá um espacinho. Aí vem aqui. Ilumina mais esse pedacinho. É muito interessante a pintura, né, gente? Como a gente vai fazendo devagarzinho e os efeitos vão surgindo, né? Se borrou, volta com o azul marinho aqui por trás, arrumando, não estica o branco para cá, mas volta corrigindo com o azul marinho. Vocês acharam difícil? Não é não, né? Eu tô gostando, tô amando, gente, pintar essas bolsas. Tudo luzinha seca. Não há necessidade de contornos. Ah, vamos contornar aqui tudo em volta com azul marinho. Não aconselho, porque de repente você dá uma borradinha e ela vai aparecer. Então, é melhor deixar
só com o cantinho do pincel. Aqui eu tô retocando, ó. Acertar. Então, às vezes vocês olham aí e falam, a professora dá uma pincelada e tá pronto, né? Não tá, não. Eu volto muitas vezes para poder deixar um bom acabamento. Certo? E aqui uma luzinha seca. Aí depois que tiver tudo sequinho, uma luzinha definitiva vai bem. Tá vendo? Uma isca de branquinho para acentuar mais a luz. E aproveitando que estamos com essas cores aí na mesa, já vamos fazer o laço, né? As fitas e até lá em cima. Olha aqui um espaço precisando de acabamento. Conforme você vai pintando, você vai observando, né? Onde que precisa retocar, só com sujeirinha do pincel. Tá bem? Então, vamos seguir aqui com as mesmas cores. Nós preenchemos a sapatilha com azul caribe, né? Então, vamos manter o azul caribe. Opa, aqui, ó. Vamos pintar o fundo da fita, das fitas aqui, com azul caribe, sombra do azul metálico e azul marinho e luzes com branco, do mesmo jeitinho que nós fizemos as sapatilhas, né? Então, vamos lá, só preencher, tá? Com cuidado, por exemplo, aqui ela tem uma dobrinha, né? Tá para vocês perceberem, um risquinho aqui, ó. Então, para não perder, né? Porque aqui vamos passar tudo o caribe. Aí, para não perder o movimento da fita aqui, já vem um pouquinho do metálico, do azul metálico por trás, ó, sombreando. Assim você não perde nada e sobe normal com o caribe. Aí depois voltamos aqui, escurecendo mais um pouquinho e finalmente as luzes. Podemos fazer pintar, olha aqui também, ó, tem que preencher tudo, tá vendo? Podemos preencher toda a parte de baixo da fita aqui e deixar o laço por último, né? Então, ele vem aqui, ó, aqui e aqui. Tá? Vamos só preencher com azul caribe, então? A fita tá toda preenchida, né? Agora nós vamos... Eu passei então azul caribe e nas separações um pouquinho do azul metálico para dar profundidade. Vamos reforçar mais as sombras, né? Estica um pouquinho mais por trás, sempre mais escurinho. Aqui, ó, né? Estica a tinta. É bem delicado, sabe, gente? Parece assim uma coisa simples, mas
as cores são fortes, então você tem que trabalhar com carinho, tá? Então, reforcei um pouquinho aqui do metálico azul. E com azul marinho, nós vamos escurecer, que nem nós fizemos aqui nas sapatilhas, né? Do mesmo jeitinho. Cuidado que o azul marinho é uma cor forte, né? Então, você tem que colocar pouquinha tinta e trabalhar. Então, aos pouquinhos nós vamos escurecendo todos esses detalhes onde nós passamos o metálico. Nós vamos escurecer mais um pouquinho. Tira o excesso, né, da tinta quando você pega da tampinha. Aí depois vamos iluminar com branco, do mesmo jeito que nós fizemos as sapatilhas, tá? Vem aqui com um pouquinho do azul marinho. E estica. Bem de leve. Tá? Então, eu vou escurecer todos esses cantinhos aqui dessas fitas. E já vamos iluminar. Não preenchi o laço, já a gente... É simples também, com as mesmas cores, né? Já mostro para vocês. Pronto, já ficou mais escurinha, né? Ó, por baixo, com azul marinho, né? Fica lindo. E agora, com um pouquinho de branco, sujeirinha do branco, nós vamos iluminar o meio, o centro das fitas. Não é para passar tudo de novo, gente. Vamos escolher aqui aonde está mais claro, ó. E esticar um pouquinho do branco, igual fizemos com as sapatilhas, né? Vem com um pouquinho de branco, aplica no meio, ó, no centro, e estica um pouquinho. Quase nem tô colocando tinta branca, hein, gente? É só um pouquinho mesmo. É uma luz seca, porque tá tudo sequinho, né? E estamos voltando aqui com essa luzinha seca. Aqui, limpa o pincel, tem muito branco. E estica, um pouquinho só. Aqui também, ó. Depois, com muita paciência, no final do vídeo, eu vou contornar um pouquinho sim, viu, gente? Eu tinha falado que não era
que é perigoso contornar, porque de repente a gente entorta, né? Mas com azul, com essa tinta aqui, ó, aquarelada, podemos sim fazer uns contorninhos para destacar mais. Mas passar azul marinho para contorno, aí fica muito forte, né? E vamos subindo, ó. Luz sempre no centro. Limpa o pincel, estica um pouquinho. Aqui é luz também, né? Ela tá por cima. Ok. Nas pontinhas da fita aqui, ó, também arruma direitinho. Vou voltar com o Caribe para acertar a pontinha aqui, ó. Então, você pode iluminar, mas sem deixar aquela mancha branca parada. Você aplica, ó, o branco e esfuma. Certo? E agora nós vamos preencher o laço com essas mesmas cores, né? Aqui também temos que dar um acabamento, né? Só que branco só não dá. Então, volta com o Caribe. Arruma direitinho. Porque tá tudo seco, né? Super seco. É a técnica úmido sobre seco, tá? Pincel úmido e o fundo seco. Bom, o laço, gente. Vocês estão percebendo que tem uns riscos aqui que eu coloquei? Ó. Por quê? Pra gente já no fundo determinar o movimento de sombra e luzes no lacinho aqui. Então, ele não vai ficar reto, sabe? Ele vai ter umas nuances assim, uns relevos. Então, onde está marcado, aqui, né? Onde tem essas marquinhas, ó, a gente pode preencher direto com azul metálico. Tá, ó, aqui, aqui, nas sombras, né? Essas são as sombras. Aí nós já vamos deixar prontinho. Aqui atrás também, ó. Aí nessa pontinha, aqui atrás. Então, vamos deixar as sombras do nosso laço aqui já separadinhas, pintadinhas aqui com esse metálico azul.
Depois a diferença aqui nós vamos preencher com o Caribe mesmo. Não precisa lavar o pincel, só limpar. Aí aqui, em volta das sombras, pode preencher tudo com Caribe. Tá bom? Do mesmo jeito do outro lado. Vai dando pause aí no vídeo, me acompanhando para vocês não se perderem. É só fundo, tá, gente? Não tá tão simpático. Porque é só fundo. Já já nós vamos fazer realçar as sombras e as luzes, né? Todo preenchido, né? Já tá seco, inclusive. E agora nós vamos escurecer um pouquinho mais onde nos o metálico azul, né? Para dar mais profundidade nos movimentos aqui do laço. Não precisa preencher tudo de novo, tá, gente? É só uma leve sombra. E nós vamos fazer em todos os cantinhos, ó, aqui por trás. Leva pouquíssima tinta no pincel. E eu tô aqui, gente, pintando e pensando, né? Penso muito. Verdade, porque eu quero fazer o melhor para vocês, né? O melhor na pintura. Então, eu acho que eu vou, acho não, quase que certeza. Eu estava em dúvida no começo desse vídeo se decorava aqui atrás com algum tipo de stencil, né? Aí eu separei um aqui de rosinhas para combinar com esse barrado de florzinhas, né? De rosinhas aqui atrás. Mas se você tiver aí outro stencil, ó, o que eu separei é esse aqui, ó. Dá para vocês verem a rosinha? Ó, que bonitinha. Monocromática também, tudo nos tons azuis, né? Aí pensei também em notas musicais, um stencil com notas musicais, para pôr por trás aqui da sapatilha. Então, de repente, você tem um stencil bonito e quer decorar o fundo, fique à vontade. Florzinhas, bolinhas. Ai, gente, tem tanto stencil bonito, né? Porque deixar do jeito que está, tá bonita. Claro que ela está muito bonita. Mas eu sinto falta de mais. Exagerada, né? Um pouquinho de decoração. É uma pintura decorativa, então as outras bolsas todas eu decorei. Até pedrinhas pensei, sabia? Pensei em lantejoulas, em colocar lantejoulas em tudo. Imaginação vai aí a mil, né? Então, eu só estou falando para vocês ficarem à vontade, né?
que vocês quiserem colocar para decorar as bolsas, tudo é muito bem-vindo. Vendo, ó, ficou um pouquinho mais escurinho, né? E aí com branco, sujeirinha só de branco, nós vamos iluminar, né? Vem com branquinho, tira o excesso e vamos trabalhar. Ó, tirei até o excesso aqui no dedo mesmo. Em algumas partes só, tá, gente? Não é refazer todo o trabalho, não. Sujeirinha de tinta do branco para iluminar. Que o bonito do laço, desse laço, é a jogada de cores aqui, né? Então, temos que respeitar e não passar por cima do que já foi feito. Por isso tem que ir com pouquinha tinta. Aqui atrás. E aí esfuma um pouquinho, não deixa parado, né? Olha, luzes aqui embaixo, nas pontas da fita do laço, né? Sempre tirando o excesso do branco e trabalhando. Aplicou o branco, ó, estica um pouquinho. E vai ficando bonito, né? Ó, desse outro lado também. Um pouquinho do branco. Esfuma. Aqui a bordinha, né? Do laço, então ilumina. Depois eu vou contornar. Com metálico azul, né? Pra ficar bem bonitinho. Olha aqui, que é a ponta da fita, né? Então, ilumina. Aqui também. Dá uma iluminadinha, né? E conforme vai secando, você vai chegando mais no tom.
tudo sujeirinha de branco, tá, gente? Bem pouquinho mesmo, senão não vai ficar bonito. Tá bom, gente? Então agora nós vamos decorar. Vamos ver. Deixa eu pegar o pincel pituar. Isso mesmo, gente. Eu vou colocar essas rosinhas aqui, saindo dos cantinhos. Vamos ver como é que vai ficar. Aqui, daqui pra frente, é opcional, tá? Até separei umas pérolas aqui, mas tô pensando onde que eu vou colar essas pedrinhas. Meia pérola, né? Tá vendo? Vai aparecendo as coisas, a gente fica assim, querendo pôr em toda a bolsa, né? Então, eu fiz aqui uma misturinha de azul celeste com azul metálico. Eu quero uma cor assim, clara, para dar a impressão de distância, né? Tá por trás, tá lá longe. Vamos ver se vai ficar boa essa corzinha. Mas pode ser também, deixa eu colocar, misturar aqui, o azul Caribe, ó. Metade da flor em outro tom. Você pode fazer isso no stencil também, mesclar cores, né? Fica aí a gosto. Deixa eu dar uma espionadinha, como é que ficou. Pouquíssima tinta, gente, mão bem leve, porque senão borra tudo, né? Olha lá que simpática, né? Eu fiz outra aqui só para testar. Gostei também. Então, eu vou colocar, vou distribuir mais flores. Tudo nessa tonalidade. Aqui em cima, ó, saindo do laço. Olha que legal. Tá? Então, vocês fiquem à vontade aí. Podem colocar a decoração que vocês quiserem. Eu vou aqui aplicar as rosinhas e já mostro para vocês. Olha só como ficou delicada essas rosinhas por trás do trabalho, né? Enriqueceu a bolsa, na verdade, gente. E como eu gosto de empetecar mais ainda, com glitter cristal, podemos passar sobre as flores aqui. Se quiser, pode passar em tudo. Eu adoro brilho. Já falei para vocês que eu sou meia mexicana, né? Eu gosto de colorido, gosto de brilho, amo. Eu acho que dá vida no trabalho. Então, você pode passar o glitter cristal só nas rosas, ou também em tudo, se quiser. Ó, até aqui eu coloquei um galinho de folhinhas. E eu tô pensando onde eu vou colocar minhas pérolas, gente. Que ideia vocês têm aí, hein? Queria enfeitar mais ainda essa bolsa. Mas não na pintura, porque já... O que falta nessa pintura, que eu vou fazer agora com muita paciência, são os contornos, né? Em algumas partes eu vou contornar com esse azul metálico aqui, bem aquarelado, para não ficar borrado, tá? Ou também, se quiser deixar assim, sem contorno, também tá ótimo. Olha que show que fica, né? Dá pra ver que tá brilhando? E dá um zoom aí, né?
E aí, gente, sabe o que eu vou fazer com as minhas pérolas? Essa bolsa já, inclusive, já está vendida, né? Eu tenho que caprichar aqui. Aliás, tudo eu capricho muito. Mas essa aqui, especialmente, já tem dono. Então, espero que ela goste aqui das minhas decorações. Com as pérolas. Eu acho que eu vou pôr aqui, gente. Sabe onde? Essas pérolas. Eu vou colar com a cola jeans. Tem a venda no site, tá? Aqui em volta da costura aqui, ó. Nessa beiradinha toda aqui, umas pedrinhas. Assim eu fico contente que usei minhas pedrinhas, né? Eu já mostro para vocês como é que ficou esse trabalho diferente. Se vocês decidirem também colocar pedrinhas em volta aqui da bolsa, eu vou mostrar como é que eu faço. Com a cola, o bico da cola, você vai fazer umas 5 bolinhas, ó. Aplica direto a cola no tecido. 1 centímetro de distância, eu tô mais ou menos calculando, né? Pronto. Aí, com o cabo do pincel, você umedece um pouquinho o cabo na própria cola aqui que você colocou e pega a meia pérola e aplica. Não dá para pegar com a mão, gente, porque elas são minúsculas, são bem pequenininhas. Então, eu inventei essa moda aqui. Já fiz muitas camisetas assim, coladas, né? Eu gosto, acho que é um show. Deixa as pérolas viradas para cima, para facilitar quando você for pegar, ó. Tá? Aperta bem assim com o pincel, para elas ficarem bem firmes. Como eu falei para vocês, aqui é opcional, gente. Aqui eu quero deixar essa bolsa bem bonita mesmo, bem delicada, com essas pérolas aqui. Ó, umedeceu o pincel, vem com a pérola, aperta. Ó, quando você vê que não pega mais, tem que umedecer o cabo do pincel. Ó, que legal, né? Bonitinha. Então, deixa eu terminar aqui esse trabalhinho que eu inventei. Invento modas, né? Então, e já mostro para vocês. Prontinho, gente. Trabalho finalizado, né? Como eu falei, eu contornei em algumas partes, olha, dá para perceber, não dá? Que tem um contorninho com o pincel zerinho e o metálico azul bem diluído, para ficar bem fininho os traços. Eu amei, gente, essas pedrinhas aqui deu uma delicadeza nessa bolsa, não é verdade? Eu espero que vocês tenham gostado. Ó, coloquei pérola até aqui na pontinha, tá vendo? Ficou bem delicadinha, né? Eu gostei, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa última eco bag, né? E que vocês pintem muito aí. Como eu falei, você pode pintar só sapatilha no centro. Pode reduzir o risco e colocar numa toalha de rosto, fica show, né? Então dá para vocês criarem aí em cima da minha ideia, tá bom? Obrigada pela presença de vocês nessas aulas, né, de eco bags. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado muito, tá bom?
Um beijo carinhoso para cada uma de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.